começar agora no seu rádio a nossa Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Pegue sua Bíblia, sua harpa e acompanhe conosco a Escola Bíblica no ar. Juntos, vamos aprender um pouco mais a Palavra de Deus. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Apoio Departamento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Camboriú. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Salve Escola Dominical, onde a graça e amor sem igual, para pequenos e grandes também, a todo o povo de Deus. Vinde estudar com os professores que muito nos quer bem, trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Vinde estudar com os professores que muito nos quer bem, trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Não deixe que o pecado reine sobre o seu corpo. Quem está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos? Não deixe que nenhuma parte de seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado. Mas em vez disso, entregue-se inteiramente a Deus. Pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereça o seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. O pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sobre a lei, mas sobre a graça de Deus. Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não. Vocês não sabem que se tornam escravo daquilo que escolhe obedecer? Podem ser escravo do pecado, que conduz à morte, ou pode escolher e obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. Estão livres da escravidão do pecado e se tornando escravos da justiça. Livro de Romanos, capítulo 6, do verso 12 ao verso 19. E com essas palavras eu deixo a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A você que nos ouvem pelas ondas do rádio ou que nos assistem pelas redes sociais, a paz do Senhor. E que este domingo, que em Camboriú, tempo nublado, um pouco chuvoso, mas que nós nos reunimos para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Na técnica de som, o irmão Will, já deixando tudo pronto. O irmão Luiz já estava aqui organizando também. E está do nosso lado nosso professor, irmão Eliel Uller. Pai do seu irmão Eliel. Paz, Senhor, presbítero Fabiano. Paz, Senhor, Will. E a paz do Senhor a todos os irmãos de casa. Não só em casa, mas os que estão também no trabalho, na rua, ou que estão aí dentro do seu carro. Paz do Senhor, mais uma vez nós estamos gratos a Deus por estar juntos para falar um pouco mais da palavra de Deus, e um assunto importantíssimo que marcou uma história do Antigo Testamento, que é a rebeldia de Saul, a rejeição de Deus. E é um assunto muito atual, embora esteja aí, vamos considerar aí 1200, 1100 anos antes de Cristo, né? 1100 antes de Cristo, mas mesmo assim, após 3000 anos ainda faz todo sentido e traz lições importantíssimas para a nossa vida.
Isso. Só arrumando ali que eu falei errado, não é livro de Romanos, mas é carta de Romanos, né? O Novo Testamento são cartas, não são livros, né? Tem o livro do Apocalipse, que é uma revelação, né? Aí tem um livro que é histórico, que é Atos. Também. Agora, epístolas são 21, que são cartas. E a diferença de uma carta para uma epístola, em algumas versões traz epístola, outra traz carta, é porque na epístola o conteúdo é mais abrangente e na carta o conteúdo é mais limitado, né? Vamos orar então para dar início à nossa escola bíblica? Pode orar, irmão. Deus, muito obrigado, Pai, por nós estarmos aqui mais uma vez nessa escola bíblica, te agradecendo por nossos alunos que são milhares, sem dúvida alguma, são milhares de alunos que nos acompanham de muitas maneiras, aos domingos pela manhã, ou domingo à noite, ou durante a semana, até mesmo meses depois de a aula ter sido dada, ainda há pessoas sendo edificadas. Por isso nós te agradecemos por esse canal que o Senhor nos deu. Que essa escola mais uma vez seja abrangente, atual, edificante e que venha fazer toda a diferença na vida espiritual de cada um de nossos irmãos queridos que nos acompanham. Deus, coloca a tua mão mais uma vez, assume mais uma vez essa emissora, essa rádio, que possamos aqui ser instrumentos nas tuas mãos, que essa palavra que não é nossa possa fazer toda a diferença e o efeito para o qual ela está sendo dirigida. Deus, em nome de Jesus, eu peço mais uma vez, fica conosco, Espírito Santo, tu és nosso convidado, dirige cada palavra, dirige nossas vidas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A nossa lição de número 6, 10 de novembro de 2019. Como já falou o irmão Eliel, o nosso título, a rebeldia de Saul e a rejeição de Deus. Essa palavra rebeldia fui buscar e o rebelde é o teimoso, é o obstinado, é aquele que teima, né, em fazer o contrário, é aquele que está obstinado a buscar aquilo que satisfaz ou aquilo que ele quer, não importando com aquilo que foi colocado diante dele. E a rejeição de Deus é lançar de si, é repelir, desaprovar, é recusar, não admitir. Essa é o sinônimo de rejeição. E na medicina diz assim, é uma reação orgânica que impede o processo, que impede que o processo de transplante seja de enxertos de órgãos e tecidos. É a reação orgânica que impede. Então aquilo que foi colocado em um lugar, essa rejeição ela impede que aquilo se estabeleça ali e que seja rejeitado daquele corpo. É por isso que é tão difícil encontrar um doador de medula óssea, né? Isso. Porque a compatibilidade é uma coisa rara de ser encontrada. O tipo sanguíneo é mais fácil porque são 4 tipos, né? Isso. Mas medula óssea ou, por exemplo, um rim, um transplante de coração, às vezes o organismo que recebe ele rejeita. Isso. Essa palavra talvez é Então devemos ter cuidado para quando Deus nos colocar no lugar que as nossas ações elas sejam compatíveis. E a natureza tem que ser semelhante, né? Quando Deus rejeita a alguém ou alguma coisa, é porque a natureza está contra o Criador. Isso. É aí que ocorre a rejeição. O nosso texto áureo se encontra em 1º livro de Samuel, capítulo 15, verso 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Verdade prática. O cristão nascido de novo não cabe praticar o pecado de rebeldia, pois fazê-lo é reviver a velha natureza. Ao cristão nascido de novo não cabe praticar o pecado de rebeldia, pois fazê-lo é reviver a velha natureza. O apóstolo Pedro fala, né? A porca que volta. Sim, eles citam provérbios, né? Isso. Que a porca lavada volta para o chiqueiro, né? E o cão volta para o vômito. Isso. E Jesus falou sobre isso quando o homem abandona o caminho da verdade, da santidade. Ele
ele acaba recebendo em si 7 piores do que o que tinha antes dele ter encontrado a verdade. Então, o estado último é pior, sempre pior. Então, uma vez com Jesus, a gente não serve mais para andar sem ele. Essa aqui é a verdade. E a gente só encontra os desviados, né, que a gente costuma falar no sentido popular, aqueles que abandonam a fé. A gente vê eles reclamando muito da saudade que tinham de quando estavam na casa de Deus, né? Alguns estão revoltados, culpando alguém que ainda está na igreja, mas outros reclamam que sentem falta, né? Isso é uma coisa real que a gente vive. Então, o cristão nascido de novo não cabe praticar o pecado da rebeldia, que depois a gente vai ver mais, de acordo com o contexto, esse sentido dessa palavra rebeldia. Isso. Na leitura bíblica em classe da lição passada, no 1 Samuel capítulo 10, Samuel diz assim, ó, então tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça, e o beijou. E disse, porventura, tu não tens ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Ele tem uma colocação. E agora, já logo na frente, no 1 Samuel capítulo 15, 5 capítulos depois, assim, ó, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitasse a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Que palavra dura tinha recebido? Uma promessa, que ele ia ser o rei de Israel. E logo depois vem essa aqui. Vem a rejeição. Infelizmente. Né? A nossa leitura bíblica em classe, 1 Samuel capítulo 15, do verso 17 ao verso 28. E disse Samuel, porventura sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel? E enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente a esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até os aniquiles. Por que, pois, não destes ouvido à voz do Senhor? Antes, voastes ao despojo e fizestes o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel, antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou o despojo das ovelhas e vacas, e o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfear como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitasses a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel, pequei porquanto tenho traspassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saul, não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para Seir, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse, o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e o tem dado ao teu próximo, melhor do que tu. A história diz assim, porventura não foste tu pequenos aos teus olhos? Não te achasse incapaz? Muito humilde, né? Era no começo, Saul, né? Isso. E o Senhor te fez, o Senhor te colocou naquela posição. Ele começa aqui colocando, né? Por que não deste ouvido à voz do Senhor? Porque Deus nunca vai colocar uma carga sobre alguém, irmão Eliel, toda de uma vez só. Ele começou a preparar ele. Quando ele encontra que vai e unge a cabeça dele, o profeta Samuel diz, olha, tu vais encontrar isso no caminho, tu vais encontrar isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo outro. Tudo conforme o profeta tinha dado aconteceu na íntegra. Se ele tivesse guardado aquilo e tivesse prestado atenção, como nós vamos ver no decorrer da lição, que ele só aguarda os 7 dias, que eu vou falar, eu vou voltar aqui.
E aí vai ter as instruções. Se ele tivesse dado ouvidos, olha, tudo que ele falou lá aconteceu, então eu devo aguardar aqui. Mas as pressões e o povo fez ele tomar uma decisão no momento de tribulação e tomou a decisão errada. E isso lhe trouxe um grande prejuízo, não só para ele, como para todo o povo de Israel. E aí ele tenta consertar a coisa, né? Ele tenta consertar. Não, os amalequitas eu trouxe, mas o rei de Agag, o melhor das coisas, não. Isso aí eu guardei, e depois ele remenda. Isso aí nós trouxemos para oferecer ao Senhor. Infelizmente foi uma situação triste, né? Mas a princípio Israel não tinha uma estrutura para um reinado. Então o rei, ele meio que foi uma surpresa para muita gente. Sim. Não tinha estrutura, não tinha palácio, não tinha cidadela, não tinha muralhas, não tinha uma cidade forte, que era onde o rei permanecia. Por isso que na expressão inicial, Samuel, ao ungir Saul, fala que o Senhor tem colocado ele como capitão. Então a princípio ele era capitão, e de uma forma paulatina ele ia sendo estabelecido até pelo próprio Deus como rei. Então a princípio ele entrou como um líder militar, e na sequência ele deveria se estabelecer como um rei como as outras nações. Esse acabava sendo, né, a gente pensa assim, seria a sequência caso ele fosse fiel e ele acertasse, mas infelizmente... Porque esse era o plano de Deus, né, irmão Eliel? Porque como capitão ele ia ganhando as vitórias, as batalhas sobre os inimigos, e o próprio povo ia se submetendo. Sim. Porque não era um autoritarismo, não era uma imposição. Sim. Mas o próprio povo reconhecendo a autoridade dele como rei e se submetendo a essa autoridade. E Deus ia conduzindo ele em vitórias durante as batalhas. Porque a autoridade, quem conquista a autoridade, essa pessoa conquista as pessoas que se sujeitam a essa autoridade. Isso, então a própria população da época teria que ver em Saul um rei, e isso autenticaria o chamado dele, o ministério dele, o exercício da função que ele iria, né, ocupar. Porque a autoridade não é autoritarismo, né? Não é imposição, mas é aquilo que as pessoas concedem, esse reconhecimento. E isso ele precisava de tempo para conquistar, né, de uma noite para o dia. Isso demora, e ele não conseguiu conquistar em momento algum. Ele já começou tropeçando nas próprias pernas. Isso. A gente vê em Samuel, quando no início do livro de Samuel, que diz assim, nenhuma das palavras de Samuel caiu por terra. Sim. Mas só que Samuel, ele começou... Ele cresceu no tabernáculo, que era o lugar que as pessoas vinham cultuar a Deus, e viam Samuel exercendo o ministério, e começaram a comentar ao longo dos anos que aquele menino que outrora, né, era filho de uma mulher estéril e agora foi deixado ali, agora já é um homem capacitado para assumir uma liderança espiritual de um país. E isso levou anos até que ele tivesse essa porque nomenclatura. O povo foi vendo e foi observando, se não, realmente ele é chamado, ele é o escolhido. É interessante que a verdade é tronco que tomba no caudaloso rio profundo, que a correnteza machuca e não fica no fundo, né? Gioia Júnior. Então a verdade é tronco que tomba no caudaloso rio profundo. A correnteza machuca, mas não fica no fundo. É a Gioia Júnior. Então ele é o autor dessa poesia. Então isso acontece porque a verdade, ela demora a se estabelecer, mas ela se estabelece, não é? A mentira rapidamente é aceita, mas ela se desvanece com o tempo. Isso, porque é uma ilusão. O orgulho é um fator determinante para o pecado de rebelião. Geralmente, a ausência de humildade, a disponibilidade para o serviço altruísta, leva o ser humano a desenvolver uma personalidade egoísta e orgulhosa. Quando se permite ao orgulho dominar o coração, o processo de rebelião está prestes a ser instalado. Cultivar a submissão, a humildade e a obediência é o antídoto necessário para remover o espírito de rebelião. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria, como nós já lemos. A nossa introdução diz assim: nesta lição, trataremos sobre a rebeldia de Saul e sua rejeição por parte de Deus. Figuradamente, Israel foi comparado a uma vaca rebelde, que se rebelou contra Deus. Oséias 4:16. A Bíblia mostra que há castigo divino para quem trilha o caminho da rebeldia. Números 17:10,
20 e 24, Romanos 10 e 21, 1 Timóteos 1 e 9. É isso que estudaremos aqui, tomando como exemplo Saul, o primeiro rei de Israel. Algum comentário, irmão? Não, pode ler a definição. A definição de rebeldia. Conceito. A rebeldia é caracterizado como um ato de resistência. É opor-se a uma autoridade. Por vezes se trata de uma obstinação em excesso. Na Bíblia, há exigências constantes para que se o servo de Deus evite a rebelião, quer seja contra Deus, quer seja contra os pais, ou os líderes e as autoridades. Esse conceito de rebeldia que está dentro do contexto no qual estamos falando, mais à frente a gente vai ver que existem exceções a respeito de opor-se a uma liderança ou a uma autoridade, na possibilidade de haver essa retaliação por parte de quem é liderado. A gente vai ver a possibilidade disso. Mas em suma aqui a definição, a palavra rebeldia é aquela resistência, é oposição a uma autoridade superior. E normalmente isso acaba mal para quem é liderado, por ser mais fraco. A corda arrebenta onde é mais fraca. Então, entendendo isso, o Salomão escreveu em Eclesiastes que ninguém pode se opor contra quem é mais forte do que ele. É pedir para morrer nesse aspecto aqui. Então, o que acontece nesse contexto é a rebelião do homem em relação a Deus. Jó 9,4, se eu não estou enganado, diz que ele é sábio de coração, poderoso em forças. Quem se endureceu contra ele teve paz. Então, quando há rebelião nesse contexto do qual estamos falando, a rebelião direta contra Deus, ou a resistência, ou quando se opõe a Deus, como Balaão, como outros homens que resistiram, como Herodes e tal, acabaram por sofrer mortes terríveis, porque ninguém consegue resistir o poder de Deus. Quem é que pode ousar dizer que vai contra Deus e vai vencê-lo? Quem é que pode opor-se a isso? Isso é uma rebelião. E é interessante que o ser humano às vezes esquece o seu tamanho e acha-se na presunção, no seu orgulho, na sua vaidade, de que, já que passou por cima de tantos seres humanos, não custa nada agora zombar e passar por cima de Deus. Aí é onde que vem a queda, é onde vem o tapete e acaba saindo debaixo dos pés. Isso. Porque essa obstinação contínua em excesso e exagerada vai gerando transtornos. E a gente vê que em Saul isso não foi diferente. Tanto que aos poucos ele foi se tornando o que a gente chama na atualidade de louco. Saul foi ficando louco. Ao contrário de quem se submete à vontade de Deus, que tem paz no coração, tranquilidade e vive uma vida sossegada, o orgulhoso, o soberbo e o rebelde, ele vai ficando cada vez mais louco. É como que ficar querendo matar a sede tomando água salgada. Quanto mais você toma, mais sede vai sentir. E isso vira um ciclo e vai virando uma forma desenfreada que acaba em nada. Então, ou seja, sempre que você vê alguém tentando se opor a Deus como se pudesse contê-lo, pode acreditar no que eu estou dizendo. Essa pessoa vai ficar louca e ela vai começar a perder a moral e o crédito das pessoas que estão em volta. É impossível. Não dá, irmãos. Não dá, não tem como. Não é um projeto humano, não é um reino humano. É um reino divino. E Saul, ele se rebela diretamente contra Deus na sua rebeldia ou na sua teimosia. Isso. E grandes prejuízos veio. Aspectos bíblicos. Algumas passagens do Antigo Testamento, como por exemplo Jeremias 3 e 23, 31 e 22, apontam a nação de Israel como os filhos e filhas rebeldes, que escolheram o mal para desenvolver uma vida de pecado. No livro de Oséias, Israel é comparado a uma vaca rebelde, Oséias 4 e 16, uma linguagem campestre, em que o fazendeiro realça a rebeldia do animal. Portanto, o real significado da rebeldia no Antigo Testamento é uma ênfase ao retorno de um servo de Deus às mais horríveis práticas pecaminosas, incluindo também a adoração aos ídolos. O cristão não pode viver na prática da rebeldia, visto que no seu ser há uma nova natureza implantada por Cristo Jesus. 2 Coríntios 5 e 17, 1 Pedro
1:23. Praticá-la é o mesmo que chamar a natureza velha para que reine outra vez. E a ordem de Paulo é que ela não reine. Romanos 6:12. A expressão rebelde ou rebeldia em todo o Antigo Testamento, ela tem esse sentido contumaz, né? A pessoa, ou a nação, ou a tribo, ela volta para a sua antiga prática. A gente vê o exemplo disso em Juízes, né? Período de 400 a 450 anos, em que aparece 7 vezes a expressão: então os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos seus inimigos. Aparece 7 vezes essa expressão em Juízes. Então a gente vê que esse retorno, cada vez, é uma rebeldia, porque é uma antiga prática. Era um culto cananeu, era um culto a Baal, era um culto de orgias, né? A gente às vezes não entende por que o culto a Baal era tão atraente e por que Israel como nação acabava voltando-se para esses deuses e acabava aceitando novamente essas divindades. Na realidade, desde que Israel chegou na Terra Prometida, ele nunca foi totalmente livre desse tipo de pecado. Só depois da volta do cativeiro babilônico, então, não há registro de idolatria ou desse retorno. Porque Baal, ou Azerá, ou Afrodite, ou outras divindades daquela época, como Milcom e outras tantas, na verdade eram nomes diferentes, mas eram características semelhantes. Não é? Era uma volta... como existe hoje na atualidade, né? Era uma volta àquele antigo pecado. E esse antigo pecado, ele no culto a Baal, nada mais era do que uma orgia sexual que se fazia em forma de culto com divindades pagãs, e ali se fazia todo tipo de práticas obscenas, e muitas mulheres engravidavam nesses cultos e acabavam gerando filhos, já que Baal era o deus da fertilidade. E aí, consequentemente, essa religião, ela acabava se fortalecendo e ela ocupava o lugar de Deus. Daí onde que vinha a seca, vinha a fome, vinha a miséria, vinha a peste. E tudo isso a gente vê nos relatos do Antigo Testamento. Quando a gente vê o profeta Elias dizer para Acabe: nem chuva nem orvalho haverá senão segundo a minha palavra, o que ele está dizendo nós vamos ver se Baal realmente é Deus. Já que ele é o Deus da chuva, eu como servo do Senhor estou dizendo que não vai chover senão quando eu disser. Porque ali Elias representava a religião a Yahvé, ao Deus verdadeiro. E Baal era o Deus dos cananeus, né? O Deus da chuva, o Deus da fertilidade. E Deus sempre exigia que o seu povo se separasse disso. E na atualidade Baal as orgias que existem, as casas noturnas, a pornografia, tudo isso que envolve a sexualidade, os pecados da prostituição, hoje representa o que Baal representava antes. Então você vê como isso era forte para eles, como isso era quase irresistível, e indo se falando que não tinha uma presença do Espírito Santo na graça de Deus como nós temos hoje, que nos ajuda a resistir. Porque, irmão, se não é a graça de Deus, daqui até aí, não importa quem seja, todos nós cairemos, mas a graça de Deus se há manifestado, e glória a Deus, trazendo salvação a todos os homens, e ela nos ensina, porque ela é pedagógica, né, a abandonar essas paixões. Do contrário, nós ficaríamos doentes, do contrário, nós viveríamos sem paz, estaríamos com a vida degradada, o físico, espiritual, moral, e consequentemente toda a geração enfraqueceria. Isso acontecia. Então, para evitar uma série de coisas, em questão até mesmo de saúde, Deus proibia esse tipo de adoração e veneração, porque havia uma mistura, e nessa mistura vinham as enfermidades. Se os irmãos olharem na história, vão descobrir que até a imagem de Baal era uma imagem sexual, e a de Azerá também. Então os irmãos vejam como isso era uma coisa real. E a circuncisão, que era um cerimonial, também envolvia prevenção de doenças. Até hoje, quem é circuncidado tem muito menos chance de contrair doenças sexualmente transmissíveis do que quem não é. Isso é realidade. Então a gente vê que Deus, de uma certa forma, está tentando fazer de Israel no Antigo Testamento um povo seu, exclusivo, de boas obras, que o represente, e para esse povo durar, eles teriam que se abster de certas coisas. Do contrário, essa nação iria desaparecer. Por isso que ainda existe Israel, por causa de Deus. Se não fosse Deus, eles teriam desaparecido como os outros povos. Me diga onde estão os cananeus.
Me diga onde estão os filisteus. Onde estão todos aqueles povos daquela época citados na Bíblia? A maioria deles desapareceram. Isso. E hoje, na nossa atualidade contemporânea, também muitos povos aí. Sim, a gente vê os maias, os incas, os astecas, que tinham práticas semelhantes. Sim, as civilizações inteiras desapareceram. Acredita-se que foi por causa de doenças. Desapareceram por completo, ficaram lá os monumentos e alguns descendentes, mas não se sabe ao certo se são mesmo. Mas a cultura e tudo mais, aquilo se desapareceu. A cultura desapareceu. A civilização em si desapareceu. Os descendentes acabaram se misturando com outros povos. Isso. O cristão e a rebelião. A Bíblia ensina ao cristão respeitar todas as autoridades, inclusive os líderes da igreja, jamais serem submisso, rebelar-se, Romanos 13:1, mas tendo como dever orar por elas, 1 Timóteo 2:1 e 2. Entretanto, segundo as Escrituras, o cristão não deve sujeitar-se a uma autoridade quando a prioridade da justiça está em risco ou quando há violação aos princípios bíblicos. Atos 5:29. Mesmo assim, o ato de não submeter-se ao erro não significa liberdade para usar de ataques com palavras indecorosas, motins e exposição em redes sociais. O Antigo Testamento mostra os 3 amigos de Daniel, que não se sujeitaram à ordem do rei, sendo preparados para serem lançados no fogo. Entretanto, ainda assim, demonstraram respeito para com o monarca, não pronunciando palavras ofensivas. Daniel 3:16-17. O verdadeiro cristão mede bem as palavras, pois sabe que disso depende também a sua vida espiritual. Mateus 12:37. Agora tem um assunto interessante. Por exemplo, assim, quando, como eu falei anteriormente, quando que eu fico desobrigado a não me sujeitar a uma autoridade ou uma liderança ou a alguém considerável na sociedade? É quando essa pessoa ela não se sujeita à palavra de Deus. A gente vê isso em Atos dos Apóstolos 5, quando os apóstolos disseram às autoridades: convém-nos antes obedecer a Deus do que a vós. Porque a ordem da autoridade ali era: não preguem mais. Só que Jesus tinha dito que era para pregar. E eles disseram: não preguem mais. Então, nesse aspecto, fica com a palavra de Deus. Mas eu achei impressionante que, justamente com o advento dessas circunstâncias atuais políticas que nós vivemos, a revista que foi escrita há alguns meses atrás e foi lançada há algumas semanas, ela veio justamente no dia de hoje, Fabiano, falar a respeito desse assunto aqui, ó. Né? O cristão não deve sujeitar-se a uma autoridade quando a prioridade da justiça está em risco, quando há violação dos princípios bíblicos. Nesse caso a gente não se sujeita. Mas mesmo assim, que essa liderança, seja seu pastor, seja um político, seu deputado, seu presidente, ou que seja lá quem for, não respeita a Deus e não respeita a palavra de Deus, e eu não devo respeitá-lo, mas eu preciso manter a educação e a postura. Ou seja, a questão é: cuidado com os ataques que você faz nas redes sociais, né? Seja sábio, para você não entrar em um confronto com alguém desnecessário, né? Porque eu vejo muitas vezes as pessoas entrar em discussões bobas, né? Machucar as pessoas, ofender, e acaba se expondo também, porque à medida que você publica alguma coisa, as redes sociais perguntam: realmente você quer publicar? Por quê? Porque é a sua escolha. Porque a partir do momento que você publica, todas as pessoas que são seus amigos, depende da sua configuração, seja no Facebook, Instagram, Twitter, que seja, ou YouTube, todas as pessoas que te acompanham vão se achar no direito de comentar a sua postagem. Isso. E nem sempre os comentários serão aquilo que você espera. Então pense bem, não é? Porque hoje você emagreceu 5 quilos, ninguém falou nada. Mas se você engordar meio quilo e bater uma foto e colocar no Face, as pessoas acham-se no direito de ir lá escrever embaixo assim, ó, gorda. Você está entendendo? E aí gera uma frustração maior. Agora, assim, eu coloquei isso como princípio. Nós temos 2 páginas no Face, a Kátia e eu, de não machucar ninguém e não levantar nenhuma bandeira que não seja a do Evangelho, não é? E o cristão pode se expor ou apresentar seus ideais nas redes sociais? É claro que pode.
É lógico que pode, é seu direito. Defenda lá o seu partido político, o seu político, isso aí é seu direito. Desde que seja feito de uma forma sábia, inteligente e educada, né? E com decoro, com educação, para evitar machucar a pessoa do outro lado. Se você ficar lá nas redes sociais hoje chamando fulano de tal de ladrão, 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 de repente alguém que defende essa pessoa vai se sentir lesado e também vai te atacar. Então, para você dormir em paz, mantenha a sua postura e seja sábio, né? Mantenha um equilíbrio. Então, isso aqui eu considero importante. Eu creio que o Fabiano vai dizer alguma coisa. Eu acho que ele deve ter percebido algumas outras coisas que eu não percebi aqui. Mas esse princípio deve ser estabelecido. Sujeitar-se à autoridade, seja um pastor, seja um líder, isso é a nossa obrigação e nosso dever. Não adianta, mas eu não concordo, irmão Eliel. Tá, você não concorda, beleza. Mas você tem motivo para discordar? Apresente seus motivos com respeito, com educação, não é? Porque às vezes a pessoa discorda e fala palavrão, ofende, persegue, não é? Às vezes não consegue atacar a pessoa, ataca os filhos dessa pessoa, até os netos, os amigos dessa pessoa. E aí vira um campo de batalha desnecessário, porque essa não é a maneira de guerrear. Foi o que Jesus disse para Pedro: põe a tua espada na bainha, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Agora não é o momento para isso, né? Porque muitas das vezes nós achamos que estamos com a razão, mas nós não estamos vendo o todo. Vendo uma pequena parte, e daquela pequena parte nós deduzimos todo o resto. E essa nossa dedução geralmente ela está toda deturpada. Porque a gente não sabe com profundidade o que realmente está acontecendo, ou o que levou aquilo. E há um texto bíblico que diz assim: bem-aventurado aquele que não seja reprovado naquilo que aprova. Sim. Né? Muitas vezes nós estamos dizendo que certa coisa é errado e nós praticamos aquele mesmo erro. Só que ou causamos menores. Só que nós somos condenados por aquilo que nós falamos. Pelas nossas palavras nós vamos ser absolvidos ou vamos ser condenados. Então nós devemos cuidar muito daquilo que a gente fala ou daquilo que a gente julga. A princípio, a Bíblia manda orar pelas autoridades para que nós tenhamos uma vida tranquila e sossegada. Romanos fala isso, né, que foi Deus quem instituiu as autoridades e a gente deve se sujeitar a elas. Romanos 13:1. Agora, quando a autoridade está fora da palavra de Deus, aí é outra história, irmãos. Aí vai entrar a sabedoria do homem de Deus e da mulher de Deus, né, de uma forma sensata, para poder agir de maneira correta. Porque se a gente partir para a ignorância, e nós, mesmo que nós estejamos certos, partir para a ignorância, partir para palavras chulas, ou partir para a ofensa, nós vamos perder a razão. Sim. Né? Então, para que você tenha a razão, já que você está certo, vamos considerar assim, mantenha a sua postura branda e de uma forma serena, diga a verdade com palavras aceitáveis. Comunique de uma forma clara e precisa as razões do porquê que você pensa assim. Quando você faz isso, você dissipa uma série de problemas. A gente vê o caso de Gamaliel no Novo Testamento. Trouxeram os apóstolos e fizeram aquele alvoroço, vão matar todo mundo porque estão representando Jesus e Jesus não é Cristo, coisa nenhuma. Gamaliel diz assim: bom, gente, vou falar uma coisa. Se esse movimento não é de Deus, vocês não vão precisar fazer nada. Ele vai se desfazer sozinho. Aí citou alguns exemplos. Isso. Se ele não é de Deus. Se esse movimento é de Deus, não adianta vocês ficar matando, destruindo, perseguindo, porque isso vai permanecer. Então quer dizer, você está em uma situação de ver alguma coisa errada, não participe disso, esse é seu ponto, tá? Mas eu não concordo. Eu também não concordo com uma série de coisas, não é? Eu não concordo. E o que eu faço para não concordar? Eu ofendo? Eu persigo? Não. Eu não participo. Só isso. Claro. Você consegue fazer isso, irmão? De boa? Sim, de boa. Cá entre nós. Não participa. Eu não concordo com o sistema político. Daqui a pouco está candidato a vereador. Mas você não concordava? Como é que agora é candidato? Não é? Não, mas é que eu estou lá, irmão Léo, para fazer a mudança. Então tá bom. Mas por que você não disse isso antes? Você discorda de todos os políticos ou você discorda de alguns? Porque a gente não pode jogar criança junto com a água do banho. Isso. Há políticos bons, né? Assim como muitos pastores bons. A gente não pode generalizar. Às vezes eu brinco, né, que todos são assim, às vezes assim no particular com alguns irmãos, mas só para ver a reação, porque na verdade não existe um setor que é tudo igual. Não existe, entende? Então a gente não pode generalizar também.
Isso, devemos cuidar. Jesus falou assim, ó, pelo fruto conhece a árvore. Então, que quando Paulo foi preso e Barnabé, eles não se voltaram contra aquele carcereiro. Sim. Eles tinham sido açoitados ali, mas eles começaram a cantar hinos de louvor, o cárcere se abre e eles ganharam aquele carcereiro. Aquele que outrora tinha açoitado eles, agora estava lavando as feridas deles. Né? Então nós devemos ter consciência e dizer, Senhor, qual é a minha função aqui? Qual é o meu papel? Não é trazer divisões, brigas, mas de trazer paz, de trazer união, de ser luz no ambiente onde a gente está. Manifestar realmente o Espírito de Deus. A gente está dando essa palavra justamente para evitar que você perca toda a sua razão. Porque às vezes, se partir para agressão, aí piorou, né? Às vezes você está certo, mas se partir para agressão, aí piora. O texto que está sugerido na revista fala sobre os amigos de Daniel, quando o rei mandou eles se inclinarem mediante o som dos instrumentos, que era para eles se inclinar perante a estátua. Ó Nabucodonosor, disseram eles, quanto a isso não precisamos nem responder. Se o nosso Deus a quem servimos quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Eles foram educados. Sim. Esse é o princípio. É isso que a gente está querendo dizer. Porque a oposição sábia usa palavras certas. Essa palavra para fechar. Eles souberam falar com o rei, mesmo prestes a morrer. Eles poderiam dizer alguma coisa de ofensa para o rei. Porque a oposição deles não foi contra o rei, mas sim contra a atitude do rei. Né? E é isso que a gente deve se opor, às atitudes, não contra a pessoa. E muitas vezes nós se opomos contra as pessoas. E aí está o erro. Porque assim, irmão, humanamente dá vontade. Dá vontade, lógico que dá. Quando você vê uma coisa fora do lugar, você vê alguma coisa errada, você vê a corrupção onde não deveria de ver, você fica muito irritado. Mas eu também fico, o Fabiano também fica, o Will também fica, nós ficamos. Mas a maneira de agir frente a isso vai fazer toda a diferença. Ah, mas vamos falar aqui no sentido político. Beleza, sentido político, você está irritadinho mesmo, está? Então beleza, quando chegar o dia da eleição, vote em alguém da sua confiança. Essa é a maior arma que nós temos. O nosso segundo tópico, a rebeldia de Saul. Não cumpria com a ordem divina. Por ordem expressa de Deus, Samuel ordenou a Saul que matasse os amalequitas porque a medida de seus pecados estavam completa. Êxodo 17, 8 e 13 e Deuteronômio 25, 17 e 18. Tudo deveria ser destruído e banido, pois os amalequitas estavam sob o julgamento divino. Essa ação divina era para evitar que o mal dele se espalhasse cada vez mais. Entretanto, nada dos amalequitas deveria ser saqueado ou roubado, pois não tratava-se de uma guerra qualquer. O que não poderia ser queimado, como objetos de ouro, prata e ferro, seriam objetos solenes de consagração a Deus. Mas Saul não obedeceu à ordem divina. Juntamente com 200.000 homens, de 11 tribos e outras 10.000 de Judá, lançou-se à batalha. Não destruiu o rebanho do inimigo e ainda preservou a vida do rei Agag. O mal que Saul poupou não tardaria de lhe atingir. Note que foi um amalequita que afirmou ter matado Saul, segundo Samuel 1, 1 e 10. E eu coloquei, aquilo que você não destruir, vai destruirá você. Isso eu coloquei aqui. Eu só vou ler o Deuteronômio 25 aqui, irmão. Deuteronômio 25, 17, 18 e 19. Amaleque será destruído. Lembra-te do que fez Amaleque no caminho quando saíres do Egito. Como te saiu ao encontro no caminho e te derrubou na retaguarda todos os fracos que iam após ti. Estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Será, pois, que, quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso a todos os teus inimigos, em redor da terra que o Senhor teu Deus te dará por herança, para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueça. O problema é quando você mexe
com os pequeninos, né? É, Porque quando o os povo estava a fracos. caminho, os fracos. Nós devemos cuidar muito quando a gente não estende a mão, quando a gente rejeita, ou quando a gente prejudica, ou quando a gente não reconhece a debilidade de alguns. Amaleque foi por trás do povo e começou a perseguir e matar os fracos, os velhos e tudo mais. Fracos, velhos, doentes, gestantes, todos que ficavam por último, que estavam mais cansados e debilitados na caminhada no deserto, os amalequitas matavam. E isso fez um decreto de Deus acontecer de que Amaleque seria riscado debaixo do céu. Isso. E quando chegou o momento disso acontecer, e engraçado que Saul era ao contrário, né? Os amalequitas que era para destruir por completo, ele não destruiu por completo. E quando foi para atacar Gibeon, ele quis destruir por completo, e era um povo que tinha aliança por causa de Josué. Aí veio a fome, veio um problema lá grave. Davi veio dar problema, né? Então a questão é que ele pegou as ovelhas, os bois, as vacas mais bonitas e separou. Claro que ele ia fazer um churrasco, mas quando ele viu Samuel, ele disse, isso aqui é para sacrificar o Senhor. Aí ao invés de reconhecer, ele diz isso. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor. Samuel disse: você não obedeceu, pois eu estou ouvindo mugido de bois e balido de ovelhas. Aí em vez de ele dizer assim, realmente eu reconheço que eu separei o melhor para fazer um churrasco. Não, ele colocou a culpa no povo, porque o povo separou o melhor dos animais, e colocou a culpa no próprio Senhor, porque isso aqui é para sacrificar o Senhor, e afirmou que tinha cumprido. Ele teimou com Samuel. Isso. Samuel, você não cumpriu. Cumpri, tá tudo cumprido, eu obedeço a palavra de Deus fielmente. Mas não conseguiu esconder porque os animais mugem, e isso acabou denunciando Saul, não é? E infelizmente veio a sentença para ele, porque ele não cumpriu a palavra de Deus, e mesmo assim ele insiste dizendo que cumpriu. Aí quando ele vai reconhecer, dizendo realmente pequei, que é versículo 24, ele coloca a culpa no povo de novo. Quer dizer, ele era um cidadão que era um jundiá ensaboado. Sabe o que é um jundiá, né? Um jundiá ensaboado é um peixe muito liso, e ensaboado ele fica pior ainda. Então disse Saul a Samuel: pequei porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras. Aí ele veio com a explicação: porque temi o povo. Olha só, ele dizendo que temeu o povo, né? Sempre tem uma saída, né? E dei ouvidos à voz do povo. Ele não, mesmo quando ele começa dizendo assim, realmente eu reconheço, eu pequei, e no final ele complementa, mas também foi o povo. Entende? Ele não era aquela pessoa de reconhecer do começo ao fim o que ele havia feito. E ele separou o melhor dos animais, ele se jogou aos despojos que não deveria, e aí a consequência veio porque ele tentou acobertar ainda mais. A Bíblia diz em Provérbios 28:13 que quem cobre a transgressão nunca prosperará, mas quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Deus se arrependeu em relação a Saul. Foram duas razões para isso. Saul deixou de seguir e de executar a vontade de Deus. A palavra arrepender-se, oriunda do hebraico nasham, significa sentir profundamente, lamentar. Referindo à pessoa de Deus, essa expressão pode ser compreendida como uma mudança em relação à pessoa de Saul. Deus não tolera o pecado e, dessa forma, não poderia deixar que Saul continuasse dirigindo o seu povo. Por isso, por meio de Samuel, ele o rejeitou. A desobediência e teimosia e a rebelião do primeiro rei de Israel atraíram a ira de Deus. O prazer de Deus não está em sacrifícios, mas na obediência do ser humano à sua palavra. Mais do que um belo sermão ou de grandiosas construções, Deus requer de seu povo a obediência. Salmos 50, 13 e 14. Deus se arrependeu. Isso é uma figura de linguagem, Moilel. É isso? Isso. Antropopatismo, é isso? Exato. E não só nesse aspecto, mas, por exemplo, quando você olha a família de Eli, quando Deus diz assim, eu tinha dito que vocês seriam sacerdotes eternos na sua sequência, sua descendência. Pois agora eu digo que longe de mim isso. 1 Samuel 2. Mais uma vez a gente vê isso. Gênesis 6:6, arrependeu-se Deus de haver feito o homem. Só que Gênesis, em Números 23:19, diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Aí aqui
Samuel profetizando diz: me arrependo de haver posto Saul como rei. Deus falou para Samuel. E agora, irmão Eliel? E agora é que a Bíblia é um livro divino e ela também é um livro humano. Divino porque é inspirado por Deus, e humano porque foram os homens que escreveram a Bíblia. A Bíblia foi escrita por 40 autores diferentes, de diferentes épocas, de diferentes nacionalidades, mas é inspirada por Deus. Então, como ela está escrita em linguagem humana, essa palavra arrependeu-se Deus, ou Deus descansou, parece a gente ver Deus cansado ao construir o mundo, na verdade é uma linguagem humana que está inserida na Bíblia. Não é? A palavra arrependeu-se Deus não é o mesmo arrependimento que eu tenho ao pecar, mas a expressão é entristeceu-se Deus, entristeceu-se de pôr Saul como rei. Essa seria a expressão, não que Deus cometeu um erro e agora está se arrependendo, não é esse princípio, porque o arrependimento de Deus é diferente do nosso. Então o problema é que aqui nós temos um rei que não executou a palavra de Deus e se rebelou contra uma ordem direta. Então, como Saul ele se rebela contra Deus, Deus se arrepende de haver posto ele como um rei. A gente não vê, por exemplo, Deus rejeitando Saul como pessoa, nesses textos que nós estamos falando aqui, nesses textos aqui. Ele é rejeitado como rei, né? E posteriormente ele acabou entrando por uma idolatria desenfreada e consultando, né, feiticeiros e assim por diante, e acabou ele próprio se afastando de Deus. Mas ele foi rejeitado a princípio para que ele não fosse mais rei. E uma das palavras mais duras que ele ouve do profeta Samuel é: Deus já vai dar o reino para um teu servo que é melhor do que tu. Isso. Até o próximo, que é versículo 28. 1 Samuel 15, 28. Deus disse para Saul: Deus vai dar o reino para alguém melhor do que tu. Porque o Saul ele está preparando Davi, como nós vimos semana passada, né? E essas expressões, essas próprias narrativas indicam isso. Então Deus se arrepende em relação a Saul, dado o recado. Isso. A rebelião como pecado de feitiçaria. Essa expressão traz a ideia de uma decisão por meio de adivinhação ou lançamento de sorte. Uma atitude obstinada e teimosa. A expressão porfiar é como iniquidade e idolatria. Refere-se ao engano de um ídolo, demonstrado na arrogância de quem pratica a idolatria. No texto está claro que as expressões falam de apostasias. A primeira, a respeito da negação da autoridade divina. A segunda, a de reconhecer outros poderes acima de Deus. Nesse contexto, o profeta Samuel afirma que não há valor em sacrifícios a Deus quando se quebra um de seus mandamentos por desobediência deliberada. Quem age assim coloca sua vida no lugar da de Deus. Por isso, a rebelião é tão maléfica quanto a adivinhação, pois ela rouba o lugar da glória de Deus. A insolência e a arrogância de Saul revelam a tentativa de que, se ele impor no lugar de Deus, era como se as regras da guerra fossem dele, esquecendo-se de que Deus não dá glória, sua glória a ninguém. Isaías 42:8. De fato, Lutero estava certo quando disse: diante da palavra, eu é que tenho que me render. Nenhum de nós jamais pode e deve querer impor a nossa vontade perante as ordens do Senhor. O texto áureo que a gente vê no livro de Samuel é isso aqui: eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que gorduras e carneiros. Não há barganha. Uma coisa que nós queremos, que eu quero combinar aqui com os irmãos, você que usa o púlpito principalmente, vamos definir de uma vez por todas. A Bíblia não diz que a murmuração é como pecado de feitiçaria. Está bem? A Bíblia não diz que a murmuração é o pecado de feitiçaria. É a rebelião. Porque eu já ouvi muitas vezes isso, porque é fruto de uma tradução antiga, que na hora de traduzir a palavra transliterada por Mary, que é a palavra hebraica, que indica rebelião, colocou-se a palavra murmuração. Mas o contexto não sugere murmuração, porque o problema que está sendo tratado não é a murmuração de Saul, mas a sua rebelião. O que é rebelião nesse aspecto? É tirar a vontade de Deus e colocar a sua própria vontade. Isso.
Ou seja, a regra de Deus era uma. Saul ignorou e estabeleceu a sua própria regra. Então isso é rebeliar-se contra uma vontade direta de Deus, ou uma ordem de Deus. Deus determinou isso, mas eu olho para a determinação e digo, não, isso aqui não. Eu quero que seja imposta a minha vontade. Isso é uma rebelião contra Deus. Então essa rebelião é que é pecado, é como o pecado de feitiçaria, porque ela ocupa o lugar de Deus, a autoridade de Deus, assim como o feitiço tem o seu oráculo, a sua palavra, não é? Como a adivinhação, né? Como não existia naquela época, que acabava substituindo a palavra de Deus. Consultou Deus? Não, eu não consultei Deus, mas tem um necromante aqui que a gente foi lá falar com ele, ele consultou um morto e está tudo certo. Então esse é o princípio de rebelião. Não é o princípio de murmuração. Ai, Molhel, então agora está liberada a murmuração? Não, irmão, negativamente não, porque no Novo Testamento, em especial, muitos textos falam sobre a proibição da murmuração, que indica uma palavra que quer dizer falar em voz baixa, mas no sentido pejorativo, acabou se tendo o sentido de falar mal do outro. Então, quando se fala mal do outro, denigra a imagem, e a murmuração vai gerar uma infâmia ou uma difamação, calúnia, que até é prevista em lei. Tá aqui Sim. O Fabiano, que acabou de se formar em direito, né? Está se formando. Difamação, calúnia. Então isso vai gerar um processo. Então isso continua sendo pecado na Bíblia. Só que esse texto não é base para dizer que a murmuração é como feitiçaria. Parece bonito o texto, né? Para falar contra os murmuradores é ótimo, mas a palavra aqui é rebelião, que Saul ele se rebelou contra uma ordem direta de Deus, né? E isso ele está fazendo uma negação da autoridade divina, né? E a outra questão, ele está reconhecendo os seus próprios poderes acima do de Deus. É como se ele assumisse o lugar de Deus naquele momento e dissesse assim: tira tudo que Deus falou por intermédio de Moisés, que foi o próprio Moisés que tinha ouvido Deus falar e tinha escrito isso em Deuteronômio. Fabiano leu aqui agora, e ele está colocando a sua própria vontade. É quando alguém diz assim: bom, a Bíblia diz isso, mas não é bem isso, tá? Porque tem que ser do jeito que eu quero. E aí o que a gente entra numa questão chamada exegese. É quando eu injeto no texto um significado que ele não tem, partindo do meu próprio pensamento e minha vontade. É quando eu coloco a minha ideia na Bíblia e eu não deixo a Bíblia falar por si mesma de acordo com o seu contexto. Isso. E a rebelião ela vai ser mais ampla, né? A murmuração ela está dentro, ela é dentro da... Mas a palavra rebelião, ela abrange mais isso. Sim, ele acabou arrastando todo o povo para a rebelião junto com ele, né? Não foi só ele que pecou. A rebeldia de um rei ou de um matriarca, que ser uma matriarca ou um patriarca nesse tempo, arrastava a família inteira. Porque não teve ninguém, ele disse: olha, Saul, não faça assim, vamos esperar o Samuel, ele impôs, vamos aguardar, né? Uhum. E aí todo mundo ficou olhando aquilo e concordando com aquilo. E aí veio as consequências terríveis. O nosso terceiro tópico: um líder sem critérios. Não sabia esperar. Uma das provas de que Saul não tinha critérios para a liderança era a sua impaciência. Ele não sabia esperar. Samuel já havia dito para Saul esperar até a sua chegada. 1 Samuel 10:8. Infelizmente, o rei de Israel não o fez. 1 Samuel 13:8 e 13. Essa ordem era para que Saul esperasse, antes de começar qualquer invasão, pois ele deveria colocar tudo diante de Deus, apresentando sacrifícios como havia feito antes. 1 Samuel 7. A falha principal de Saul não foi ter oferecido sacrifício, mesmo ele não sendo sacerdote, mas foi não esperar o profeta Samuel para receber a bênção de Deus. Na obra de Deus é preciso capacidade para esperar. O salmista esperou com paciência. Salmos 40, verso 1. Deus age no momento certo em nosso favor. Esperemos no Senhor. Na realidade aqui, quando a gente olha para o texto, a gente acabamos observando uma preparação de Deus para com Saul. Porque como Saul tinha um problema que era a impaciência e a insegurança, Deus queria colocar, firmar dentro dele a confiança dele em Deus, que quando Deus falasse através de seus profetas, ele deveria ouvir e que aquilo aconteceria, e a paciência para esperar o momento correto, para esperar a voz de Deus.
E com isso ele não foi. Porque entre os frutos do Espírito, nós temos o domínio próprio. E precisava, porque é diante das situações. Quando a gente pede paciência, Deus não vai abrir a nossa cabeça, o nosso interior e vai colocar dentro de nós. Mas Ele vai criar situações para que a gente possa exercê-la. O amor é a mesma coisa, Ele não vai abrir o nosso peito e colocar lá dentro do nosso coração, como a gente coloca uma figura de linguagem, né? Ele não vai colocar lá dentro, mas Ele vai criar situações para que a gente decida que esse amor prospere dentro de nós. Então, e era isso que Ele queria com Saul. E Ele já tinha provado lá antes, já tinha dito, olha, o Senhor te ungiu, te escolheu, tu vai ser rei. Vai acontecer isso, isso, isso. Ele sai pelo caminho e acontece. Agora Samuel sai de cenário e diz assim, olha, aguarde até que eu volte. E ele deu o tempo. Não ficou uma coisa vaga. Ele disse, daqui 7 dias. Antes de completar os 7 dias, ele não esperou completar o tempo. Antes de completar o tempo, ele ficou olhando. Esse é o problema quando a gente fica olhando. Antes de completar os 7 dias, os soldados começaram a ir embora. Outro começou a ir, começou a indecessão, o medo começou a rodar, a expectativa. Muitas vezes aquela expectativa que é criada. E agora como é que vai ser diante disso? Aí você começa a pensar e começa a afrouxar e começa as guerras interiores. E essas guerras interiores, elas querem te tirar do lugar que Deus estabeleceu para você. E quando você sai disso, você toma a decisão e a tua decisão é errada. Quando a gente vê Pedro, que Jesus diz assim, posso ir contigo? Vem, Pedro, quando ele sai do barco. E Pedro começa a caminhar. E quando ele olha para a tempestade, ele começa a afundar. E foi isso que aconteceu com Saul. Quando ele começou a olhar e começou a ver que os soldados começaram a sair, ele tomou uma decisão que ele não poderia ter tomado. Se ele refletisse e dissesse, olha, ele disse que viria em 7 dias. Não se completou os 7 dias. Tudo o que ele falou antes aconteceu. Por isso que Deus vem nos preparando na caminhada. Quando nós vamos ver, quando as pessoas chegam para Maria e falam a respeito de Jesus, ou qualquer episódio que acontece, você vai ver assim, Maria guardava em seu coração. Maria guardava em seu coração. Diante das situações, ela pensava, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Você vai juntando. E isso te dá formas para você enfrentar as situações que estão diante na sua frente. Entendeu? O tempo é um teste. O tempo é um teste. Então, e ninguém vive com Deus sem ser testado ou provado. Isso. Você não vai conseguir andar com Deus sem ser provado por Ele. Pode ter certeza. E muitas provas a gente passa por elas. Algumas somos aprovados, outras não. Nesse caso aqui, Saul não foi aprovado. Porque ele teria que esperar a oração de Samuel, porque Samuel iria interceder pelo povo para que a guerra fosse bem sucedida. Quando a gente lê, por exemplo, 1 Samuel 7:5, Samuel disse mais: congreguem todo Israel em Mispá, eu vou orar por vocês ao Senhor. Congregaram-se em Mispá, tiraram água e derramaram diante do Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispá. Aí a gente vai ver no versículo de número 13: assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel. Essa aqui é uma guerra anterior à unção de Saul. Um pouquinho antes de Saul ser ungido como rei. Essa é uma guerra contra os filisteus em que houve intercessão de Samuel pelo povo, queria guerra. O povo não tinha Saul como capitão. O povo tinha só líderes da guerra e acabou vencendo pela própria dependência a Deus. E isso iria se repetir de novo. Isso. Mas a regra era esperar. Uma das provas mais difíceis para Davi foi receber a unção, né, o derramamento do azeite na casa, naquele culto que foi feito por Samuel. E depois disso ele voltou a cuidar das ovelhas e continuou a sua vida normal. E ele teve que, depois da unção, que não foi dito que ele seria rei, mas se entendia assim, ele ficou 13 anos fugindo para não morrer. Então o tempo para Davi foi um processo muito difícil também. Porque mediante uma promessa, que era o que se entendia assim, ele vai permanecer até os 30 anos fugindo
morando em cavernas, em desertos, para daí sim chegar até o trono de Judá por 7 anos e meio e depois o trono de Israel. Ele próprio vai escrever o Salmo 40. Esperei com paciência ao Senhor, mas a atitude de Saul ensinou para Davi a não fazer. E assim como nós hoje nessa oportunidade estamos aprendendo com Saul a não sermos precipitados. A gente não pode ser precipitado para comprar um carro, para comprar uma casa, comprar um terreno, para casar, para mudar de cidade, né, para sair do emprego. A gente tem que ter paciência para a gente considerar isso. Eu sempre digo que a gente não pode tomar decisão quando a gente está muito irritado, quando a gente está muito feliz ou quando a gente está muito triste. Porque emocionalmente nós não estamos aptos a tomar decisões, principalmente as decisões que podem mudar a nossa vida para sempre. Quantos dos nossos irmãos que estão me ouvindo agora tomaram decisões na hora da raiva, né? Na hora da ira, naquele momento de angústia, ou fizeram promessas na hora da felicidade? Se eu for eleito, é mais ou menos isso. Você está feliz, né? Tá tudo bem, tá tudo dando certo, e aí promete um monte de coisa. Eu sempre digo, promessas feitas no calor das emoções dificilmente serão cumpridas no calor das provações. E o que acontece com Saul é a precipitação. Ele poderia ter esperado um pouquinho mais, porque a Bíblia diz que no 7º dia, era só algumas horas, irmãos, era só algumas horas. Ele diz que os filisteus vinham, mentira, vinham nada. Né? Os inimigos vinham nada, eles tinham que esperar ali a hora que Samuel chegasse para oferecer o sacrifício, porque aquele sacrifício estaria sendo o aval de Deus para que a guerra começasse na bênção do Senhor. Só que Saul não quis esperar Samuel. Então o Samuel era profeta, juiz e sacerdote, certo? Então o Saul, ele meio que tomou o lugar do juiz de Israel. Porque ali a gente vê que o rei acabava tendo decisões, tomando decisões acerca de coisas que Samuel antes é que dava o veredito. Mas só que Saul não era rei, ele não era profeta, e Saul também não era sacerdote. Mas ele não se contentou em apenas liderar, ele queria também ser o sacerdote. E naquele aspecto ele acabou oferecendo sacrifício. Ou seja, o trabalho que era para o sacerdote fazer, ele disse, me dá aqui isso aqui que eu vou acender esse fogo já. Já acendeu o fogo, jogou o animal em cima da grelha e deu, resolvido, vamos para a guerra, vamos embora, porque ele era precipitado. Ele era agoniado. A gente sempre diz que o apressado come cru ou come quente. E assim foi com a vida de Saul. Infelizmente, ele tomou essa decisão. E o Davi vai escrever isso, né? Salmo 40. Eu sempre digo que para casar também é importante. A moça até os 20 anos fica no Salmo 40, né? Esperei com paciência no Senhor. Até os 30, ela meio que fica naquele Salmo 6,3, né? Estou em angústia, venha Senhor. E depois dos 30, então, ela fica no Salmo João 7,37. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vier a mim de maneira alguma lançarei fora. E o precipitado é ruim porque tanto faz decidir para o bem quanto para o mal, é ruim nos dois aspectos. Porque às vezes uma boa decisão, ela tomada no tempo errado, também dá errado. Então a boa decisão, ou para o bem, tem que ser tomada decisão no momento certo. E Saul não sabia esperar. Como ele não sabia esperar, ele acabou perdendo a bênção de Deus. Ele continua sendo rei, mas só politicamente, porque o rei só saía quando morria. Mas a bênção de Deus não estava mais sobre ele. Quem estava governando era Davi, mas só que de uma forma legal, ainda não. Davi reinava como? Davi reinava no coração do povo. A Bíblia diz que todo o povo reconhecia em Davi, né? Mesmo que Saul fosse o rei, mas para o povo Davi era o rei. E agora Saul está no cargo, mas não tem mais a presença. Quantas pessoas hoje que estão ocupando um cargo só porque estão no cargo, mas só que Deus não está mais com ele. E outra pessoa que não tem o cargo tem a bênção de Deus e o reconhecimento do povo e das pessoas. Então eu fico sempre me perguntando qual que é melhor. Porque às vezes se luta tanto por posição, se briga tanto por poder, né? Como brigaram tanto pela túnica de José e não serviu para nenhum deles.
acabou sendo guardada por Jacó provavelmente como lembrança do seu filho. E às vezes se luta tanto por uma posição, e quando se tem essa posição a gente descobre que ela não serve para nada, porque toda posição ela deve ser ocupada de forma a liderar a favor das pessoas, e isso é uma responsabilidade muito séria que só sabe quem está lá. Quem olha de longe pensa, eu quero estar ali para mandar, mas não é só mandar. Não é só mandar. Isso. Uma coisa interessante, você estava falando aqui, eu me lembrei de Jonatas. Jonatas, ele reconheceu isso em Davi. Sim. E ele entrega a capa e a espada e tudo mais. Ele reconheceu, você é o rei por natureza. Foi Deus que te escolheu. Pela legalidade, Jonatas era para ser rei. Jonatas era para ser rei. Sim. Porque Saul era seu pai, era rei, depois transmitia ao filho, e era Jonatas. Sim. E Jonatas pega e reconhece e passa isso. E Saul, seu pai, fica contra o seu filho, porque ele queria que ele reinasse. Ele queria impor algo a Jonatas, que Jonatas exercesse. Sim, era a dinastia. A dinastia que ele mesmo havia perdido. Quem tinha perdido o reino não era Jonatas. Quem tinha perdido foi Saul. Mas ele culpou Jonatas. Ele tentou matar Jonatas na hora da janta, né? Com uma lança. O próprio pai, que era Saul. E mesmo assim, às vezes, muitas das vezes, nós vimos esse tipo de atitude. Sim. A pessoa que perde, mas culpa a outras. Não, foi tu que fez. Porque ela não é capaz de reconhecer seu próprio erro. Porque se Saul tivesse reconhecido isso e tivesse visto, mas ele estava cego pelo orgulho e pela soberba, que por causa da rejeição, ele não pôde enxergar isso. E Sim. trouxe um grande prejuízo para ele, para sua família e tudo mais. E a atitude de Jonatas acertada trouxe benefício para sua descendência. É que o texto que eu estou procurando diz assim que Jonatas disse para Davi: o meu pai sabe que você vai ser rei. O meu pai sabe disso e está tentando te matar. E eu sei que você vai ser rei. E eu vou ser o teu segundo. Isso. O coração, ele saber o lugar Sim. dele. Ele saber como ter. O nosso segundo tópico, terceiro, as horas se passam. O rei rejeitado. Destacamos a rejeição de Saul por causa do pecado de não atender à voz de Deus. 1 Samuel 13:13. Foram muitas as características que marcam a rebelião de Saul. Irreverência com a ordem de Deus, voto tolo, infidelidade na guerra contra os amalequitas e desobediência às palavras do Senhor. Assim, Deus rejeitou a Saul. Essa história nos mostra que devemos irrestritamente obedecer os desígnios de Deus e servi-lo de todo o coração. O Pai deseja que andemos num só propósito. Então devemos ter cuidado com a rejeição. Para que não caímos nessa mesma situação de Saul por causa de nossas atitudes. A atitude dele tornou ele um rei vassalo e cego e tolo. Eu estava tentando achar o texto aqui, mas não encontrei. E ele pegou 3.000 soldados, irmãos, que poderiam estar cavando valas, poderiam estar fazendo creche, construindo um templo, fazendo um palácio, construindo muralhas. 3.000 soldados, os melhores de Israel, ele pegou e saiu à procura de Davi dia após dia. Quando ele dizia assim, Davi está no deserto de Zif, ele ia para lá. Davi chegou na cidade de Keila, que era uma cidade murada, Saul ia para lá. Todos os lugares que alguém dizia assim, Davi está em tal lugar, Saul pegava e ia para lá. Ele ficou obcecado por matar Davi. Tudo por causa, lá no início, né? Claro, a popularidade de Davi estava alta, mas também por causa das mulheres que dançaram. Saul matou milhares, elas cantavam e diziam umas para as outras, né? Saul matou milhares, Davi 10 milhares. E isso incomodou Saul. Então uma pessoa que ela é soberba, ela tende a ser ciumenta também. E a inveja é muito parecida com ciúme, só que a inveja vem de baixo. A inveja seria de alguém que está em uma posição inferior, desejando estar na posição superior, ou desejando que essa pessoa não esteja lá. E estudos mostraram
das áreas cerebrais, por exemplo, que quando uma pessoa invejosa, ela vê a pessoa na qual ela tem inveja se dando bem e realizando alguma coisa bem feita e com sucesso, ela sente uma raiva, né, um sentimento de inferioridade tão grande que é capaz de, se houver possibilidade, matar outra pessoa. E ao contrário também é verdade. Quando essa pessoa que tem inveja, né, isso foi feito em estudos em laboratório, e ela vê essa pessoa se dando mal e se quebrando, as áreas cerebrais que são ativadas são as áreas responsáveis pelo prazer e pela satisfação. Nem prazer naquela do outro. Exato. Por quê? Porque a pessoa que tem inveja do outro, quando ela vê essa pessoa se quebrando, ou como a gente diz, batendo com a nariz na parede, a sensação de prazer dá no invejoso de ver o outro se arrebentar. E isso é terrível, porque escraviza. Isso é inveja, vem de baixo. E o ciúme vem de cima, que o ciúme é medo de perder o seu lugar. Então, é o Saul com medo de perder o lugar para Davi. Mas na verdade ele já tinha perdido. Ele só estava no cargo. Então, para poder neutralizar completamente o sentimento que estava dentro dele, ele tentava matar Davi. Mas ele não precisava matar Davi, era só organizar o seu mundo interior. Então, ao invés de torcer para alguém morrer, alguém se quebrar, alguém se machucar, alguém desviar da igreja, ao invés de torcer para essas coisas, para alguém se divorciar ou, né, sei lá, acontecer alguma desgraça, pense bem nessa oportunidade e analise comigo. Se você organizar seu mundo interior, você vai ficar livre desse sentimento, porque a palavra de Deus nos dá essa garantia de nós controlarmos o nosso desejo, nosso ímpeto interior. Porque, humanamente, a inveja acontece, ela vem na nossa mente, ela passa por nós, o ciúme também. Só que a gente tem que controlar, foi o que Deus disse para Caim. O pecado jaz à porta, mas cabe a ti dominá-lo. Domine esse sentimento, domine essa emoção, domine esse desejo, domine esse ódio, essa raiva e transforme isso em amizade, em amor. Resista, resista. Mas Saul não resistiu. Tanto que Davi teve por 2 vezes Saul nas mãos para matar e não o fez, porque ele resistiu à vontade, embora o povo já tinha Davi como rei. E Saul não. Saul tinha a oportunidade de matar Davi e por muitas vezes ele quase matou. Ele só não matou porque Davi tirou a cabeça da frente, porque a lança ficou cravada na parede. Isso. Então esse é um homem impetuoso, com a vida desorganizada e que tentava se livrar daquela pessoa mais popular que ele, porque ele estava fora da presença de Deus. Então essa é uma questão muito dura, é muito difícil. Então quando você vê alguém rejeitado por Deus em uma posição, você tem que sair de perto. Não vai adiantar nada você ficar batendo boca, tentar convencer, porque do outro modo você estará em desvantagem, não é? Porque ficar batendo de frente, uma colisão frontal, os dois lados perdem. E agora a gente vê que Saul, rejeitado, está o tempo todo tentando matar Davi. Só que enquanto ele tenta matar Davi, Davi se aperfeiçoa, Davi melhora, Davi passa a ser moldado, cria uma dependência. Tanto é que os salmos que Davi escreveu em fuga de Saul, que ele fugia de Saul e enquanto fugia ele escreveu salmos, estava em uma pressão muito grande. Até estou pregando em uma igreja que o tema que me deram é resiliência. E resiliência é isso, é você passar por situações extremamente estressantes e ao passar e sair do outro lado, a sua vida emocional se estabiliza. É a pressão que, na física, é uma pressão que um elemento pode sofrer e a sua capacidade de voltar ao seu estado original. Isso é resiliência. Quando na biologia é a capacidade que uma área degradada tem para se refazer. As árvores voltam a crescer, as águas voltam a correr, tudo se estabelece. Isso é resiliência. E no comportamento também é isso. Você consegue extrair lições da sua dor e da sua pressão que você está sendo submetido. Aí a pergunta é, quando te espremem, o que derrama de você? Por exemplo, uma laranja, você põe ela sob pressão, dá um suco. A cana de açúcar, põe sob pressão, dá o caldo de cana. E você, o que sai quando lhe apertam, lhe oprime e você está sob pressão? Ira, raiva, desentendimento, loucura, ciúme, inveja. Tudo isso são situações que Deus coloca para nos provar. E nós mesmos nos conhecer, porque às vezes não se conhece.
E até tem pessoas que ameaçam o outro. Você não me conhece. Não, na verdade eu não te conheço. Mas a questão é, você se conhece? Quem é você para você? Quem é você para você? Até que ponto você vai no descontrole de raiva e fúria? A Bíblia diz, o homem que não consegue se conter é como uma cidade sobre um monte que não tem muros. Todo mundo assalta, todo mundo rouba. E a gente tem que prestar atenção porque o nosso adversário sabe do nosso ponto fraco e há pessoas mal intencionadas que também sabem. E para nos tirar do foco e da razão, usam as artimanhas para nos instigar. É a famosa criptonita, né, do Superman. Que o inimigo descobriu que enfraquecia, então o que faz? Coloca os dois próximos uns dos outros. Então assim acontece. Os brigadores lá de galo, de rinhas de galo, o que eles fazem para começar uma briga de galo? Colocam um perto do outro. Isso, então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque se você sabe que você é agoniado no trânsito, sai mais cedo para não brigar no trânsito. Não é? Se você sabe que você é falastrão demais e ofende, evita ambientes que você vai se sentir na obrigação de falar. E se você não consegue se conter, cale-se e não comece a falar, porque depois que começa, meu amigo, você não para mais. Então a gente se conhece, né? Eu não tenho esse problema de ímpeto assim, né, de fúria, mas eu conheço muita gente que tem e a gente sempre pode recomendar isso, né? Contar até 10, respirar fundo, pensar bem antes de falar e de agir para evitar problemas maiores. Só uma colocação que eu queria fazer aqui, irmão, ele é sobre Saul e Jonatas, já nossos olhos se passam. Sim. Que ele faz um voto e toma uma decisão de loucura, que ele tá com um exército para fazer uma guerra, só ninguém come. Uhum. Ninguém come, ninguém se alimenta. E se alguém se alimentar, vai ser morto. E o povo já estava, os soldados já estavam enfraquecidos. Como é que você vai levar os soldados para a guerra? Como é que você vai estar em guerra e não alimenta os soldados? Você enfraquece seu próprio exército. Olha como chega a decisão, a forma de pensar do homem quando ele está cego, quando ele está fora da presença de Deus. E aí Jonatas acha um favo de mel e dá para alguns soldados e eles ganham lá. Eles acertam lá. E quando Saul fica sabendo, diz, mas quem é que alimentou? Quem é que desobedeceu o meu dito? Esse que desobedeceu vai morrer. Aí o povo se levanta para ajudar Jonatas, para que não permitisse ele fazer aquela loucura. Muitas das vezes nós desobedecendo a ordem de Deus, esse orgulho dentro de nós faz nós termos atitudes que botam pessoas ao nosso redor em risco. Devemos ter cuidado com isso. Conhecermos a nós mesmos, como o irmão Eliel falou. Se você tem problema com o trânsito, sai mais cedo. Se você não gosta de alguém, não fale dela, porque você vai ter a tendência de colocar essa tua frustração, esse teu coisa sobre aquela pessoa, e você vai cometer injustiças. O nosso Deus, ele é justo e ele não tem prediletos. Devemos ter cuidado com as nossas atitudes. Saul tinha uma ordem: destrua os amalequitas. Ele desobedeceu a ordem e os amalequitas os destruíram, o destruiu. Então devemos ter cuidado aquilo que Deus colocou em nós, para que nós destruíssemos dentro de nós mesmos. Muitas vezes nós somos um povo, dependendo da situação da onde a gente sai, somos um povo um pouco que gosta de fazer escárnios de outros, ou que vem de uma etnia que é racista, e você aplica isso. Deve olhar essa parte, não. Ou de julgamento, não. Que devemos ser diferentes e mudar, deixar que a palavra de Deus habite em nós e mude a nossa maneira de pensar e de agir, para que as nossas atitudes produzam vida, e vida com abundância. Realmente eu não encontrei o texto, eu estou invocado ainda. Domingo que vem eu quero ver se eu trago, né, se eu vier, se Deus der a oportunidade de novo, para falar sobre aquele versículo que Jonatas disse para Davi: eu vou ser o teu segundo, né? Ele era o príncipe, ele poderia ser, né, colocado no lugar de Saul, na morte de Saul, mas isso também não ocorreu dele ser o segundo de Davi. Provavelmente eles estariam assentados no trono juntos, pela amizade que tinha. Davi
e Jonatas, mas infelizmente Jonatas acabou morrendo na mesma ocasião em que Saul também morreu na batalha contra os filisteus. Aí acabou não realizando, mas aí o próprio Davi vai usar de benevolência com o filho de Jonatas, que é Mefibosete, né, em prova da sua lealdade e do seu pacto que ele fez, né, Jonatas e Davi. Provavelmente é 1 Samuel 20, tá? Depois eu, encontrando, deixo nos comentários no Facebook lá na nossa aula. Amém? Fabiano também está procurando agora. Estou olhando aqui. E a gente acha que vai encontrar, né? Que a minha Bíblia não tem concordância. Semana passada eu, Jeremias 29 lá, que orai pela paz da cidade. E eu procurando, cheguei em casa, abri a Bíblia e me dei de cara com o versículo. A gente encasqueta e quando a gente não quer, aparece ali. É que a minha Bíblia não tem concordância, eu não uso mais Bíblia com concordância. E eu tentei olhar na internet, mas eu não quero ficar procurando agora, o tempo já se foi também. Pode orar. Vamos orar, vamos agradecer. Muito obrigado a todos os irmãos que estiveram conosco até esse momento, para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Semana que vem Semana que vem, Davi é ungido rei. Vai ser dia 17 de novembro. Davi é ungido rei. Vai ser uma aula extraordinária, né? 1 Samuel 16 vai falar aqui da unção. E depois nós vamos estar falando sobre a sua unção, né? É ungido em Hebron, é o único rei que foi ungido 3 vezes, né? Sim. A nossa conclusão são as etapas, sim, né? O que é ter sucesso no ministério? É ter agenda concorrida? Um estilo de vida confortável? Não. Sucesso do ministério não está somente em ser separado para um cargo, mas sim na obediência completa ao Deus da palavra. Assim, Salomão escreveu: é melhor o fim das coisas do que o princípio. Eclesiastes 7:8. Que Deus nos ajude a obedecer e a viver para a sua glória. Muito obrigado a todos os irmãos que estiveram conosco. Moeliel. Amém, vamos orar. Deus Pai, muito obrigado mais uma vez por essa aula que o Senhor nos deu, o privilégio de estarmos aqui falando um assunto histórico, mas tão importante. Deus continua conosco na continuação desse dia, continua abençoando a vida de cada um de nossos ouvintes, nossos alunos, que acompanharam até esse momento conosco. Deus abençoa-nos com uma bênção especial em cada coração, em cada vida. Esse é nosso pedido, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Vinde estudar com os professores que muito nos quer ver. Acabamos de apresentar Escola Dominical. Escola Dominical. Orientação Didática, Departamento de Ensino da Escola Bíblica Dominical de Camboriú, Santa Catarina. Até a nossa próxima escola, se Deus assim nos permitir. Escola Dominical. Povo de Deus, vinde estudar com os professores que muito nos